Olá, sou Alexandre Mendonça, analista de mercado. No Impulso Negócios de hoje, nós vamos entender um pouco o que está acontecendo com a safra mundial sob a perspectiva do que está acontecendo no Brasil. É essa discussão que nós vamos fazer no Impulso Negócio dessa semana. Por que é tão relevante esse debate? Porque, obviamente, nós estamos vendo uma safra extremamente difícil no Brasil, principalmente nas regiões centrais. Isso é verdade até o fim de dezembro, pelo menos, em praticamente todas as regiões do Cerrado brasileiro, nós vimos sérios problemas com as chuvas. As chuvas foram totalmente dispersas, sem uma regularidade generalizada, e nós vimos provavelmente o maior replantio da história brasileira, por consequência de perdas muito significativas pela falta de chuva. Essa característica está sendo evidenciada na colheita das safras que já estão começando a ser colhidas. Elas têm mostrado produtividades muito baixas, que são justamente as áreas que iniciaram o plantio lá atrás. Veja que esse cenário de um péssimo andamento aí de plantio em várias áreas do Brasil, atraso no calendário de plantio, também colocou pressão sobre o cenário do milho brasileiro, porque, afinal de contas, todos nós sabemos que a principal oferta, do milho brasileiro não é mais a primeira safra, é a segunda safra. Então, o fato de termos tido tantos problemas no início do ano, principalmente o ano agrícola, principalmente na região do Cerrado, implica também uma certa dúvida no tamanho da safrinha que será plantada aí nas próximas semanas. Por que um quadro tão ruim de clima, de entrada de plantio, não beneficiou o preço do milho, sim, mas não da soja? A gente, ao contrário, nós temos visto nas últimas semanas a soja ceder de preço. O que está acontecendo? Acho que tem um conjunto de coisas que nós precisamos olhar. A primeira coisa, não vem de um mercado específico de soja. Vem no movimento macro global que está fazendo com que os grandes fundos que vinham comprando alimentos mudaram de posição e começaram a vender de uma maneira muito mais agressiva. Porque, basicamente, o juro americano continua muito alto, na Europa continua muito alto, a inflação caiu, o juro real está positivo e os grandes hedge funds, os grandes investidores do mundo, começaram a desmontar suas posições em commodities. Nós podemos ver nesse gráfico o tamanho da queda das posições compradas. Aqui não tem só soja, tem todos os grandes produtos que têm mercados futuros. Então dá para a gente ver que houve um desmonte de praticamente tudo nas últimas semanas, especialmente de soja e milho, por consequência de uma leitura melhor de safra aqui na América do Sul. Melhor como? Você está louco? Acabamos de falar que o Brasil, o principal produtor de soja do mundo, está vivendo um momento bastante peculiar, difícil. Veja, pessoal, a gente tem que entender, principalmente aos colegas do Cerrado, que em outras regiões que sofreram demais no ano passado, como o caso da Argentina, como é o caso do Rio Grande do Sul, um pouco aí a região sul, Paraguai, um pouquinho, etc., nós vimos perdas de safra gigantes. A Argentina colheu uma safra de 23, 24 milhões de toneladas no ano passado. E esse ano, até agora, o clima está sendo muito bom para os argentinos. E a gente já começa a antever que a safra argentina pode voltar a se aproximar dos 50 milhões de toneladas, que é um volume bastante expressivo. Nós, usando o nosso algoritmo de acompanhamento de safra, nós estamos trabalhando com uma perda aí de uma safra potencial brasileira como um todo, na ordem aí de 17 milhões de toneladas por enquanto, tá? O que implica, veja, como o Sul vai colher mais do que colheu no ano passado, os números que nós estamos imaginando compõem um quadro de uma perda no Cerrado brasileiro da ordem de 26 milhões de toneladas, 27 milhões de toneladas, que é uma coisa muito grande. Mas como o Sul também cresce, aumenta a produção, ele também neutraliza um pedaço das perdas muito agressivas que nós estamos vendo no Cerrado.
no nosso entendimento, há também uma série de considerações ainda a ser feitas. Nós não temos muita clareza de quais são as consequências de um replantio tão grande da nossa safra. Veja, na medida que as chuvas chegaram, a partir da segunda quinzena de dezembro, aí sim, de uma maneira mais generalizada, pegando praticamente todo o cerrado, embora eu sei, né, que tem regiões que ainda sofrem com falta de chuva, mas houve uma mudança climática. E a leitura, então, torna muito mais complexa a previsão de safra brasileira. Por quê? Porque um pedaço foi replantado, esse replantio provavelmente vai pegar um cenário climático bem melhor do que o começo da entrada da safra. Isso está criando, gente, uma instabilidade muito grande na percepção das perdas efetivas de produtividade. Além disso, né, Maranhão, Piauí, Tocantins, o próprio Goiás, Mato Grosso do Sul, nós vimos atrasos no plantio de todas essas regiões. E, portanto, essas áreas, né, que tradicionalmente eram plantadas mais cedo, podem se beneficiar das chuvas que chegaram nas últimas semanas no Brasil. É por essa razão que a gente está vendo uma disparidade muito grande. Eu nunca vivi um ano tão difícil para fazer previsão de safra, diante do contexto de tanta incerteza climática que está à nossa frente. Minha interpretação, gente, é que não vai ser um desastre, tá certo? Para algumas regiões, infelizmente, sim, perdas muito significativas, mas não vale lembrar que o Brasil é um país de 45 milhões de hectares de soja, é uma área gigantesca. Nós vemos uma realidade de um sul melhor, um cerrado claramente pior, e ainda temos bastante área, bastante produção para ser definida nas próximas semanas. O cenário climático é melhor, né? Não dá para negar que as chuvas estão chegando, finalmente de maneira mais generalizada, e são por essas razões, a gente vai somando os pedaços que a gente está vendo uma safra brasileira, né, não mudar muito o contexto internacional de oferta e demanda. A Argentina repõe um número muito significativo, o sul do Brasil melhora com relação ao ano passado. Vamos colocar aqui mais um ingrediente complicador desse cenário, também muito parecido com o ano passado. Nossa safra está muito pouco vendida, né? Então, na medida que a colheita vai chegando, há uma pressão natural de venda, especialmente dessas áreas que já estão bem, né? Mais ao sul do país, etc. Tá, gente? Então, no nosso entendimento, acho eu, que veremos revisões para baixo nos números do USDA, provavelmente nos números da Conab. Na nossa opinião, a safra tenderá a cair mais desses números oficiais, que, aliás, tem mostrado, né, um cenário, me parece, exageradamente bom, especialmente o USDA, embora começou um caminho de correção na oferta total, tá? Mas, ainda assim, gente, não vamos deixar de considerar que a safra agregada da América do Sul, ela não cairá muito por decorrência da recuperação muito forte da Argentina, que até agora vai muito bem. Por fim, só para fechar o nosso raciocínio, né, a gente viu o milho subir bastante, ela deu uma acomodada nas últimas semanas. Eu acho que vamos ter uma realidade de preço de milho superior, né, mais alta que o ano passado, mas eu queria reforçar um ponto aqui, né, que há uma possibilidade ainda de um plantio, né, no Mato Grosso, que é o mais importante de todos, de milho safrinha dentro de um calendário ainda bom para razoável, tá? Nós vimos uma venda muito forte de insumos aí nesse fechamento de ano, principalmente fertilizantes, tá? Que é com destino à safrinha. Temos áreas de soja que provavelmente vai sobrar um residual de adubo. Então, a minha leitura, né, eu estava vendo uma queda na área de milho safrinha. No meu entendimento, eu acho que a gente pode ter uma área até bem razoável, né, talvez tendendo à estabilidade, especialmente no sul no Paraná, com certeza, tá? Mas mesmo nas regiões que do Cerrado, não acredito que nós teremos grandes reduções de área. O que sim é um risco climático que vai continuar, sempre tem na safrinha,
e provavelmente um pedaço dessa safrinha vai ficar fora do calendário ideal, tá? Então, o milho deve trabalhar sim um degrau acima do ano passado, mas para mim faz um pouco de sentido ele voltar um pouquinho, tá? Porque eu acho que as condições climáticas melhoraram e nos próximos programas a gente pode discutir a evolução. O mundo inteiro está olhando para nós, né, pela relevância que o Brasil ocupou no cenário internacional, e é muito importante nesse momento, num ano tão difícil de visualizar a safra, nós estarmos juntos acompanhando dia a dia aí o acontecimento e o desenrolar da safra brasileira. Será um prazer trabalhar com vocês nos próximos programas.